Olá, donos e donas de empresas desse nosso Brasil varonil. Uai, Brasil varonil? André, você que é bom aí, esse negócio de Brasil varonil é expressão de alguém, não é? É de quem isso, hein? Palavra de baixa incidência. É. André quer dizer másculo varonil, tá ligado? Olha, já começamos bem. Mas esse jargão Brasil varonil era o Zé Bonitinho que usava isso? Zé Bonitinho. A gente está muito bem aqui nessa nossa mesa aqui. Inclusive, vou perguntar para a nossa professora de letras aqui, a Dani Delfim, é formada em letras. Aposentada. Dani, aposentada já? Que beleza. O que é varonil, Dani? Que pertence ao homem viril, varão. Eita, que isso, hein? Bom, enfim, então em homenagem ao nosso Zé Bonitinho, todos vocês e todas vocês, donos e donas de empresas aqui nesse nosso Brasil varonil, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 002 do O Dono Cast. E é um episódio muito especial por dois motivos. Primeiro, por causa do tema. A gente vai falar sobre vendas. E você que está nos assistindo aí, ou nos ouvindo, né? Não sei em qual canal que você está aí, você sabe que uma das coisas mais importantes que uma empresa tem que fazer é vender. Não existe empresa que não vende. Se não vender, Se não vender, não sobrevive, né? Não paga as contas. Não paga as contas, enfim. Né? Então, é uma das atividades mais importantes. E o segundo motivo do nosso episódio 002 está muito especial, é porque a gente está recebendo aqui o André Gustavo, que a Dani vai apresentar aqui daqui a pouquinho, mas por que é especial a presença dele aqui? Porque ele é um dos idealizadores desse podcast, ele atende a gente lá na Tutorianos, no nosso escritório, e ele conseguiu convencer a Dani de investir nesse podcast, e a Dani está gostando tanto dessa experiência aqui do podcast, que já aumentou o investimento desse podcast. E a Dani, eu estou brincando assim, porque eu sou o cara das ideias, a Dani é a cara das finanças, ela que tem toda a gestão financeira da nossa empresa. Então, assim, nem sempre ela considera que uma boa ideia é um bom negócio. Então, o André está de parabéns por ter viabilizado a minha ideia, porque muitas vezes também eu fico só no campo das ideias, e ter convencido a Dani que esse podcast tem potencial para ser um bom negócio. Então, André, muito bem-vindo, mas antes vou passar a palavra para a Dani, que o currículo do André é extenso, né, Dani? É extenso, gente. Olá, episódio 002, e eu vou apresentar o André para vocês, André Gustavo. Ele é copywriter, né? Tem que ter uma influência. Professora de inglês, né? Apresentar ele bem, né? Publicitário, estrategista, diretor criativo, proprietário da 2P Marketing e do VSM, curso de marketing digital. Social media potencializado por inteligência artificial. Com 21 anos de experiência no marketing e publicidade, passou pelo mercado da capital de São Paulo e agora está em Patinga. Também é roteirista de audiovisual, de teatro e escritor de literatura infanto-juvenil. Nós temos um livro muito lindo deles, a Mariana adora, com 3 livros publicados e 3 em andamento. Muito bem-vindo, André. Eu que agradeço aí a minha participação, né? Ter caminhado com vocês nisso aí. Você esqueceu de falar que eu também sou cliente de seus 2 vezes. É cliente, né? Nosso também. Isso aí eu deixei para você falar. Eu passo minhas angústias, né? Que esses caras, esses 2 aí são fodas para resolver os problemas da gente, né? Eu quero ver como que eu posso contribuir aí com a visão do marketing para esse tema tão importante, né, para o empreendedor, que é vendas, né? Porque é o que todo mundo quer no final das contas, né? É aumentar vendas. Isso aí. E o nosso tema é como vender mais e melhor. E a gente dividiu aqui, para você que está aí nos acompanhando, em 3 partes esse podcast. Por que é esse tema? Como vender mais e melhor? Muitas vezes o seu problema não é vender mais, não é só aumentar a venda. O seu desafio é vender melhor. O que é vender melhor? Vender aqueles produtos e serviços que são mais lucrativos. A gente vai dar algumas dicas sobre como vender melhor. Eu só quero diferenciar aqui da vender mais e vender melhor. Muita gente foca em aumentar o faturamento e
nem sempre o problema é aumentar o faturamento, né, Dani? Porque se você aumenta o faturamento e junto aumenta o custo, Exatamente. você vai estar trabalhando mais, vendendo mais, mas o lucro vai estar ali na mesma proporção. Então, o nosso tema hoje é como vender mais e melhor. E eu falei que a gente dividiu em 3 partes esse nosso podcast. A primeira parte financeira, que adivinha quem vai falar? Quem? A Dani vai falar da parte financeira de vendas. Depois eu vou falar da parte de estratégia comercial. E a gente chamou o André aqui para falar da terceira parte, porque na nossa empresa de consultoria, a gente não é uma empresa de marketing. E então, os nossos clientes montam com a gente a estratégia comercial, a gente encaminha isso para as empresas de marketing que são fornecedoras deles, prestadores de serviço deles, para eles elaborarem as campanhas. E o André está aqui porque ele está totalmente alinhado com as nossas estratégias comerciais, ele é um cara inovador que está por dentro de inteligência artificial, inclusive está com esse curso dele aí que eu super recomendo e daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. Mas vou passar a palavra para a Dani. Dani, vendas. É só vender? Adianta botar o dinheiro para dentro da empresa de qualquer jeito? Com qualquer condição de pagamento? O que tem a ver venda com fluxo de caixa, por exemplo, Dani? Olha só, para começar, eu entrei no Google e digitei esse tema, como vender mais e melhor. E aí apareceu já na primeira página assim, olha, afinal, como vender mais e melhor? Número 1, sorria sempre. 2, entenda o perfil do seu cliente. 3, trabalhe o marketing nos canais que os clientes mais utilizam. E várias dicas. Vamos fazer o seguinte, eu peguei esse título e foquei ali na palavra mais, vender mais. Quando a gente fala mais, nós estamos falando de volume. Então, você quer vender mais, antes de falar do melhor, né? Você está falando de volume, beleza, vou aumentar o faturamento. E aí entra nisso que você me perguntou. E o fluxo de caixa? Como que você vai trazer mais venda sem ter organizado, estruturado, é a melhor palavra, o seu comercial, né? O André faz, por exemplo, um trabalho muito legal e traz muitos leads e eu não tenho o meu comercial preparado para receber esses leads. Eu não vou conseguir atingir aquele mais da melhor forma, né? Se eu não tenho, por exemplo, vou trabalhar com volume, eu não tenho um sistema, né, os CRMs, e aí tem vários exemplos que a gente mesmo trabalha na nossa franquia, a gente trabalha nos nossos outros negócios, né? Mosquite é um CRM que vai trazer esses leads, que comunica o marketing, né? Com o comercial, é importante fazer essa comunicação. Onde você controla esse mais, esse número que vai entrar. E aí, como é que está seu fluxo de caixa? Qual que foi? Trouxe mais, mas gerou também lucro, mais lucro? Adianta a gente só ter um aumento do faturamento? Será que você não aumentou responsabilidade, número de pessoas envolvidas e o seu lucro mesmo? Não aumentou na mesma proporção, né? Não aumentou tanto. Ô, Dani, verdade. Isso aí é tão interessante que você está falando, que no marketing, né, principalmente marketing digital, a gente tem um termo que chama escassez, né? Escassez pode ser um gatilho mental muito interessante, né, para você aumentar a venda, né? Tipo assim, aquilo que é raro é mais desejável. Mas, por outro lado, causa frustração também, né? Por exemplo, se você... imagina você vai num restaurante. Aí, naquele restaurante, você sabe que tem um prato. Toda vez que você vai lá um dia, tá em falta, porque acabou. Aí você vai lá de novo, tá em falta porque acabou. Foi escassez, porque pediram demais, mas gera frustração, né? Por outro lado, também a gente tem... pode, dependendo de como a escassez é trabalhada, por exemplo, escassez de lugar. Quem já foi no Outback sabe que às vezes você tem que esperar lá 40 minutos, 50 minutos, né? Para encontrar o seu lugar lá para comer a costela famosa deles. Então, essa parte aí, né, que vocês... porque a parte nossa do marketing é ajudar você a levar clientes, né? No caso, a gente vai falar mais na frente de branding também, né? Que é tão ou mais importante do que as vendas. Mas e aí? E na empresa aí? Como que resolve isso? O André... Eu vejo... Tem uma frase que eu já ouvi no comercial, né? Primeiro vende,
Depois Depois dá um jeito, né? Primeiro vende. vende primeiro, depois resolve como é que entrega. Gente, Isso dá problema. imagina nesse cenário eu entendo que o comercial está sendo o coração, né? Sim. O comercial está sendo ali o coração do negócio, mas se a gente fizer comparar, pensar assim, ó, o coração, legal, um corpo humano, só funciona com o coração, né? Opa, o negócio ele tem várias áreas, né? Todos os órgãos são vitais. Então, nós entendemos que, e o Renan pode concordar comigo aqui, que todas as áreas de um negócio, então o comercial, o marketing, financeiro, são importantes e precisam comunicar uma com a outra. Então, quando o André traz uma demanda, eu estou preparada no comercial para receber essa demanda, eu tenho a minha precificação acertada, eu tenho minhas formas de pagamento, eu sei onde eu vou lançar essas informações todas no financeiro, fazer o meu fluxo, né? Porque eu achei legal o começo, o Ronan falou assim, a Dani aceitou o André e tal. Não só no financeiro, eu estou à frente também do comercial. E vocês já ouviram falar daquela briga que existe do comercial com o marketing? Nossa Senhora. Sabe? Então, mas os leads não estão qualificados, né? Aquela coisa que acontece. E está comunicando muito bem. A gente tem a conversa que existe, né? Eu sei quanto que eu posso investir. Então, quando a gente fala de mais, vender mais, investimento em marketing, investimento em processos, em pessoas, em treinamento para receber essa demanda. Então, ali nós estamos falando só de mais. E melhor é o financeiro com essa precificação acertada, com esse time todo muito bem estruturado em capacitação. Vocês que trabalham muito com varejo, tem uma coisa que frustra muito, é muito irritante. Igual você falou, imagina chega a ter um tanto de lead e demora para atender. Nossa. Ah, vai marcar reunião. Isso aí mata, né? Mata, né? Sim. André, você está até falando aí que uma coisa que eu ia falar, a Dani falou de se organizar para poder receber os clientes. Você, como agência de marketing, você enfrenta muito esse desafio, né? Às vezes você faz todo o seu trabalho, coloca o seu cliente na cara do gol ou de frente para os potenciais clientes para ele, mas ele não faz o trabalho dele e acha que a culpa é do marketing. Exatamente. Né, isso aí é um grande problema que as agências sempre enfrentam. Hoje eu já consegui resolver isso. Uhum. Mas no início, né, quando a gente iniciou com a 2P, eu tinha muita dificuldade a gente tentava fazer uma entrega muito grande, mas tinha alguma dificuldade de mostrar para o cliente, olha, o nosso trabalho vai até aqui. Porque às vezes o cliente acha que quando ele contrata uma agência de propaganda, por exemplo, no caso que um dos nossos focos, né, propaganda, a gente tem que fazer a parte comercial, a parte do marketing, pensar em empresa. Não, cara, o nosso trabalho é colocar a bola na frente do gol, né? Só que aí você precisa ter o artilheiro ali, senão não faz gol, não. Entendeu? E sabe o que eu já ouvi? Eu ouço muito, na verdade, o cliente ele pergunta pra gente, mas quanto que eu invisto em marketing? E ele não tem capital para começar aquele investimento robusto. E a gente tem essa resposta no financeiro. Primeiro passo, e está num momento muito legal, início, né, de 2024, primeiro passo é um planejamento financeiro. O que é esse planejamento financeiro? Você começa fazendo um planejamento, pegando aquilo, tudo que passou do ano passado. Quanto, em média, que você gastou com energia elétrica? Pega essa média dos 12 últimos meses, pega a média de todas as despesas que você teve, separa só a despesa de marketing. Tudo que entrou mês a mês, faz a média de 12 meses, divide por 12 do ano todo. E aí, gente, tudo que entrou, você multiplica isso por 5%. É esse o cálculo, tá? Então, você está falando que o que você sugere é que pegue 5% do que uma empresa faturou e invista no marketing. Pegue essa verba para investir no marketing. Se a empresa não tem capital para poder investir robusto, você vai fazer ele autofinanciável. Todos os meses, o seu caixa ali, o dinheiro que entrar, 5% no mês, você vai investir de 3 a 5. Já estou falando 5. É o que diz a teoria clássica do marketing mesmo. É mesmo? É 5%. Que as pessoas têm que entender que o marketing ele não é uma despesa. Muita gente entende isso. Investimento. Ele é um investimento. Ele é tão necessário quanto um atendente, quanto
o seu contador, né? Então, eu não sei qual que é a média de uma microempresa do mercado, aí, uma loja de roupas. Qual que é a média de faturamento mensal dele? Você sabe dizer? Média de faturamento... Faturamento bruto. Uma empresa média 120 do mercado. a 200 mil de roupa? Vamos falar? 80 a 120 mil. 80 Mensal. 120, Mensal. Então, se ela pensar aí que ela pode gastar até 4 mil de marketing, é uma boa verba. É uma boa verba. Sim. Né? Uma boa verba. Daria para contratar a 2P? Dá, contrata. Assim, não dá um contrato muito robusto, mas dá para começar. Dá para começar. Mas, André... Mas deixa eu falar uma coisa, que você falou da 2P. Como que eu sei o resultado que o André está gerando? Eu controlo isso, vamos falar financeiramente falando. Depois que o André entrou com, né, a 2P dentro do negócio, e eu fiz esse investimento, eu fiz esse cálculo, tá, gente? Primeiramente dos 5%, e fui fazendo esse cálculo. A nossa empresa, esse ano que o André está com a gente, cresceu 42%. Toda vez que a Dani me manda mensagem, eu fico, ixi, lá vem. Ela vai cancelar o contrato. Mas aqui... Com esse crescimento, André, não vou não. Mas, André, tem a ver com o que a Dani está falando, de se programar, mas as pessoas, é um erro que eu e Dani cometemos no passado recente, André, é da gente também, e geralmente o dono e dona de micro e pequena empresa, ele fica afoito para que o trabalho do marketing já começa a gerar resultado na primeira semana de contrato, né, André? Isso. E aí eu e Dani, gente, é real, aqui é empreendedorismo real, a gente está falando da nossa empresa. Um dos erros que a gente cometia, André, é de não ter persistência. A gente contratava, tentava aí 1 mês, 2 meses, o resultado que a gente esperava não vinha, a gente já cancelava o contrato e passava. Isso acontece demais. E demais. tentava outra coisa. Cada hora estava tentando uma estratégia diferente, com um profissional diferente. Já tivemos gente lá dentro, contratamos um profissional para ficar lá dentro. Enfim, já contratamos empresas de fora que prometeram entregar lead, mas a gente não esperava, não tinha o timing. Geralmente, o dono e dona de microempresa, e talvez até das médias e grandes, você também atende esse perfil de cliente, tem essa ansiedade e não tem essa paciência para esperar o resultado chegar, né, André? Não tem. A maioria, realmente, primeiro mês é o início de um casamento, é uma coisa maravilhosa, tá tudo maravilhoso. Aí o segundo mês, às vezes, a partir do terceiro mês, às vezes a pessoa fala, quero manter o contrato, eu vou cumprir o contrato e tal. Mas o que acontece? A gente tem... Para vender mais significa o quê? Igual você começou a falar, vender mais é o quê? É você realmente vender mais ou você também ter facilidade de vender mais, ter que investir menos para vender mais. Porque a gente tem 2 trabalhos. O branding, que é o quê? Qual o valor que você entrega? Qual que é a importância da sua marca para as pessoas? E tem as vendas, né? Se você investe muito em vendas, né? Vou colocar, eu quero meu marketing focado em vendas, vamos supor, a pessoa colocou tudo em tráfego, quero vender. Você pode ter até um aumento imediato ali de vendas, só que você não vai construir uma comunidade, uma galeria de fãs, pessoas que vou chamar de vestem a camisa, né? Agora, se você investe em branding, né? Que é a percepção da sua marca, o valor que a sua marca tem, que é o que você tem feito muito. Você tem feito muito isso, né? Qual que é o valor que a Tutorianos entrega para o cliente? Isso é muito importante, né? Você mostrar isso para o público. Se você tem a paciência de trabalhar o branding, ao longo do tempo, certamente você vai gastar muito menos para vender lá na frente. Agora, a gente precisa também colocar dinheiro no caixa. Então, a gente trabalha branding com vendas, paralelo. Por quê? Você coloca uma certa quantidade, você coloca dinheiro no caixa rapidamente, só que você não abandona o trabalho de longo prazo ali, que vai fazer a sua empresa virar, em vez de durar 2 anos vendendo menos, vai durar 20 anos. Sim. Com estabilidade, né? E ainda na minha parte lá, que eu vou falar de estratégia comercial, hoje a gente vive o mundo das influências, né? E o seu cliente exerce muita influência na venda do seu produto ou serviço. Então, uma das estratégias que orienta os nossos clientes a fazer é transformar o cliente em vendedor, porque aí o custo de captação do cliente já diminuiu bastante, né? E o cliente chega mais pronto, porque o cliente vai andar com pessoas que têm afinidade com ele, com o perfil dele. Então, se ele tem perfil de ser seu cliente, provavelmente ele já anda
com outras pessoas que também têm potencial para ser seu cliente. Então, se ele está ali num churrasco, num almoço de família, e aí até uma vez eu fui numa palestra, era no sábado à tarde, e aí eu até gosto de citar muito esse caso, e o cara perguntou assim, quem está vendendo para você hoje? Agora, nesse momento, em pleno sábado à tarde. Aí quase ninguém levantou a mão, só levantou a mão ou pessoas que tinham algum produto digital, ou pessoas que a empresa funciona no sábado à tarde, tipo uma padaria, alguma coisa assim. A maioria das pessoas que tem loja física, enfim, não levantaram a mão. Achou que a loja estava fechada. A loja estava fechada, aí ele foi e continuou a provocação. Tá, mas será que não tem ninguém nesse momento, num aniversário de criança, sentado numa mesa falando assim, poxa, eu contratei a Tutorianos, cara, tá me dando um resultado top, nossa, você tinha que contratar também. Esse cara tá vendendo para você. E aí, quanto que custa uma indicação dessa, né? Bom, mas eu tenho que fazer o trabalho de conduzir aqui esse nosso podcast. Vamos voltar na parte financeira, Dani? Vamos. Que ontem a gente presenciou um problema de venda e financeiro. A gente foi visitar uma empresa que fabrica, enfim, fabrica, para não expor muito a empresa aqui, fabrica componentes industriais. Componentes industriais. Qual que era o problema? Por que ele não estava vendo lucro? Porque ele vendia muito, só que a condição de pagamento, porque ele vende para outras indústrias. Aí, geralmente, a condição de pagamento das grandes indústrias são, você entrega, aí, emite a nota, daí 30 a 60 dias eu te pago. Então, ele tinha um problema de fluxo de caixa, né, Dani? Isso. Porque ele tinha que produzir, tinha todos aqueles custos de produção, só que ele só ia receber 30, 45 ou até 60 dias depois que ele entregasse o produto. E o comercial não conversava com o financeiro. O comercial vendia do jeito que que é mais fácil de vender, né, negociando com o cliente. Quero parcelar de 3 vezes, sem entrada. O comercial é... Né? O comercial quer botar para dentro. O comercial quer botar para dentro. Se não tiver parâmetro, né? E aí pensa se a empresa não tem um capital de giro, que é para conseguir segurar a empresa, para pagar essas despesas, né? E fica apertado, né? Isso, Dani. E eles fazem também manutenção. E aí o desafio aumenta. Para quem vende a fabricação e para quem faz a manutenção, um é serviço, outro é o produto, você precisa saber, mês a mês, qual que é o desempenho das duas áreas. Da manutenção e da fabricação. Você tem que saber o esforço que você precisa aplicar no comercial de um e de outro. Qual que é mais lucrativo? Lógico que o serviço vai ser mais lucrativo, se a gente falar em porcentagem, mas também o serviço, ele, em contrapartida, ele é muito mais cansativo. Não é Gera algo muito mais estresse para aquele tipo de negócio, né? Não era, que é outra... Olha, mais uma vez, se o comercial fala assim, poxa, eu vou vender a manutenção, porque é algo que traz lucro, a minha comissão é maior, mas o proprietário daquele negócio não estava feliz. E aí a gente já está falando de estratégia, porque o cara tinha que alinhar a visão de futuro dele, porque ele estava envolvido, aí o Ronan levantou a mão, porque eu falei essa palavra que ele, na hora... Quer falar? Pode falar, Ronan. Não, porque esse podcast a gente quer falar muito de prática, né? Igual a gente está dando esse exemplo. Eu acho muito legal, porque lá na Tutorianos, no nosso escritório, eu faço geralmente a primeira reunião para apresentar o nosso serviço, para receber o potencial cliente lá. Só que antes de ir para a reunião, a Dani, que cuida do financeiro, fala assim, Ronan, trabalha para fechar essa venda em tal forma de pagamento. Porque vai estar alinhado com o nosso fluxo de caixa. Ronan, pode vender no cartão dividido até de 10 vezes, porque esse mês o caixa nosso está bem saudável, eu não estou com pressa para receber esse dinheiro todo, e ela alinha com quantidade de nota, valor de nota fiscal emitida naquele mês, por causa de tributos e tal, que não sei o quê, faz todo um equilíbrio. Você acha o capital de giro obrigatório? Na empresa. O que acontece? Ele é necessário, né? Eu faço esse controle, o Ronan estava falando, eu tenho um sistema, né? Um sistema próprio que a gente desenvolveu para o nosso negócio,
Mas eu também adoro uma planilha, André. E o meu game... Eu também gosto de planilha. O meu jogo é bater o valor, bater o valor do sistema com o valor da planilha. Eu acho que eu nunca falei isso. Gente. Eu acho que eu nunca falei isso para vocês, não. Mas eu sou publicitário, mas eu sou formado em técnico de informática e já fiz vestibular passei em vestibular para economista na Unicamp. Só que eu decidi fazer publicidade. Olha então eu tenho um pezinho na matemática. E eu perguntei esse negócio do fluxo de caixa, porque quando eu era capital de giro, né? Capital de giro. Quando eu era funcionário, eu trabalhei na Café com Design, uma agência aqui da região muito, muito boa. E uma coisa que o pessoal lá falava e tal, é que, não, a gente tem capital para manter a Café por 1 ano, mesmo se sair todos os clientes. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, eu sempre me preocupei muito com isso. Quanto tempo eu consigo manter a 2P se ocorre uma debandada, sei lá, vamos supor algo que inimaginável, uma pandemia. Vai sair todos os clientes de uma vez só. Quanto tempo eu consigo manter sem demitir todo mundo? Exatamente, esse é o cálculo. Agora, a gente tem o capital de giro e tem a reserva de emergência. A reserva de emergência é essa situação. Então, você precisa separar, primeiramente, a sua despesa fixa, que é o quê? Independente de você ter faturamento ou não, você tem que pagar aquilo. É o aluguel, é um funcionário fixo, né, que você tem que pagar ali na carteira, você tem que pagar todo mês. Então, o ideal para começar essa reserva de emergência, que é isso que o André estava falando, não tem o faturamento, começa com 3 meses dessa despesa fixa. Então, eu tenho 10 mil de despesa fixa, 30 mil, 3 meses. Poxa, consegui os 30 mil, evolui para 6. Tá? A gente viu que coisas acontecem, viu em 2020, uma né? pandemia pode aparecer aí, e o capital de giro é justamente 1 mês do seu custo total. Agora, nós estamos falando, se você tem uma fabricação, você precisa comprar o tecido, né? Quanto de compra, o custo dessa compra média, por isso que dados históricos são importantes, tá? Quanto em média e até de imposto. Então, o custo total com os variáveis, os impostos e tudo mais, comissão, mais 1 mês dessa despesa fixa é o seu capital de giro. Eu entendo, sim, que todo negócio, mesmo sendo serviço, você precisa do capital de giro. O serviço tem um custo menor, mas se você depende 100% do seu negócio, por exemplo, aqui as 2 pessoas aqui, eu e Ronan, a gente vive do nosso negócio. Poxa, eu tenho que pagar minhas contas com o meu Prolabore, com o meu salário que eu tenho. Então, se eu não trabalhar, eu não tenho o meu salário. E aí eu preciso, sim, compõe o meu capital de giro, compõe o meu salário. E o do Ronan também. Dan, rapidamente, para que serve o capital de giro? Porque você explicou o fundo de reserva. Porque você faz isso muito brilhantemente lá na Tutorianos e ajuda os nossos clientes a fazerem também. Né? Eu consigo lembrar aqui de vários exemplos do tipo, Ronan, vou usar o capital de giro aqui para antecipar o pagamento de uma conta, porque nesse tipo de conta, se eu antecipar o pagamento, eu ganho desconto. Agora Para que serve o capital de giro? E deixa eu fazer o trabalho de chato aqui. O foco é vendas, tá? Nós estamos falando aqui, já tem uns 20 minutos. Isso é venda. Então vamos focar aqui na vendas. Então, assim, para que serve o capital de giros e o que o financeiro tem a ver com vendas? Vamos lá. Para que serve o capital de giro? Para você ter paz. Para você ter dinheiro no dia primeiro, você ter o dinheiro para pagar todas as suas contas. Não é o ideal, porque, né, o dinheiro guardadinho lá, ele está rendendo, né? Mas, gente, como é bom você começar o mês com as contas e ter lá, poxa, eu tenho 30 mil de conta, mas eu tenho meu capital de giro, que é para você conseguir pagar essas contas, ok? Resumidamente, ter paz é pagar um mês de custos totais do seu negócio. E ele chama capital de giro porque você tira dele, mas ele tem que voltar. Isso, aí você vai conseguir devolver quando você dominar os números do seu negócio. Como é que vai ser? A gente não pode, em gestão financeira, estratégica também, gestão é você falar de previsão. Para falar de previsão, os dados precisam se transformar em informação para você tomar decisão para o mês que vem. Então, você tem que ter em mãos faturamento, valor de venda, valor de receita, que é diferente de faturamento. Receita é o que vira dinheiro no seu bolso, que você pode ir lá e pagar a conta. Faturar, gente, eu vou comprar esse telefone aqui, custa 5 mil.
mas eu comprei ele de 10 vezes parcelado no cartão. E essa empresa, eles não antecipam os recebíveis. Então, ele vai receber daqui 30 dias, R$10 menos o valor dos juros da maquininha. Daí a 60 dias, mais R$10 menos os juros da maquininha. Então, mês a mês, a receita está sendo R$10 menos os juros da maquininha. Agora, se você antecipa tudo, vai aí 10%, 10 vezes, né? E para gerar capital de giro, a gente tem que trabalhar o preço? Isso. Olha só. Para gerar o capital de giro, o primeiro passo é fazer o planejamento financeiro. É aquele plano de, para eu conseguir gerar capital de giro, eu preciso ter lucro. Eu preciso ter uma precificação acertada. Então, minha precificação, vamos lá, falar de serviço, venda de serviço. Qual que é a margem de lucro líquido? Líquido, que sobra lá no final do mês, de 20% a 30%. Saudável. Na sua precificação de todos os serviços que você está vendendo, você tem essa margem? Uhum. Quando não tem, isso é comum, né? Em alguns a gente tem uma margem maior e outros não. Qual que é a estratégia do comercial? Só para ajudar o povo aí. Tá. As empresas que procuram vocês, elas sabem quanto que elas têm de lucro no mês ou normalmente não fazem a menor ideia? Não fazem a menor ideia. A resposta é assim, André. Não A Dani fazem. pergunta, quanto que dá de lucro na sua empresa? Ela dá lucro? A resposta é, eu acho que dá, porque meus meninos estudam em escola boa, eu não estou devendo ninguém, eu viajo uma vez por ano. Eu comprei um carro, meu carro eu está comprei quitado. um carro e as parcelas estão em dia. Eu acho que dá lucro. A resposta porque é assim. eu vejo assim, vocês começaram falando que vocês não são uma empresa de marketing, realmente não, Sim. é uma consultoria. Só que a gente está falando de preço aqui, tem... Vou começar a falar de precificação, e precificação é um dos pilares do marketing clássico, né? Sim. Então, vocês fazem uma entrega também claro que não é um serviço de marketing, mas de certa forma, Ô, André, ajuda a empresa a precificar, né? Justamente. Agências de marketing adoram receber clientes nossos, porque o cara já chega com tudo a certinho, verba, né? que ele o valor sabe que ele quando a pode verba que gastar. ele pode gastar, ele já chega com o preço do produto ou do serviço dele, ele já chega com as personas bem definidas, já sabendo o que ele quer. Então, a agência de marketing, se você tem uma agência de marketing aí, gente, está nos assistindo, pode mandar seu cliente para a gente, você vai ver como é que você vai ganhar. Bom, mas vamos voltar lá. Vendas, Dani. A gente falou da importância de alinhar a venda com o fluxo de caixa, acabamos aprofundando aqui em precificação, reserva, vender mais, capital de giro. O que mais que você preparou aí para a gente sobre financeiro e vendas, para a gente já daqui a pouco passar para a segunda parte aqui? Acompanhar o desempenho do seu negócio, que são os indicadores, né? Eu estava brincando que o André falou que, ai meu Deus, toda hora que a Dani me liga, eu acho que ela vai fechar o contrato. O que acontece? Eu acompanho indicadores. Não é porque eu gosto do André que eu estou com o André. Né? Nós temos uma empresa, a gente quer saber se o trabalho do André está gerando, da 2P está gerando resultado. Negócio, né, amigos, a parte. Então, o André trabalha com as nossas redes sociais, a estratégia do marketing. Não é só o faturamento que aumentou e subjetivamente eu acho que o trabalho do André está gerando resultado. Não. Eu tenho um indicador que eu acompanho juntamente com o Ronan, que eu apresento e mostro para ele assim, vamos lá. Quantas origens de cliente nós temos? Nós temos 9 origens de clientes. Isso é chave para o comercial. O meu cliente, ele vem do Instagram, das redes sociais, ele vem de tráfego pago, ele vem porque ele passou na frente, porque a gente tem uma estrutura física, ele vem por indicação de clientes, ele vem por indicação de parceiros estratégicos. Então, por termos toda uma estratégia, a gente consegue trabalhar essas 9 origens. Isso é importante para você que está acompanhando, porque para você pensar os canais de comunicação, divulgação do seu trabalho, você pensar se o seu comercial ele trabalha todas essas origens ou você está deixando dinheiro na mesa, né? Vou contar um caso clássico aqui de canais? Posso? Pode. E aí, deixa eu só finalizar, porque, André, mês a mês, eu vi que nas redes sociais e tráfego pago, a gente cresceu 68%. Uhum. Então, eu tenho os números. Os números do nosso negócio, eles me ajudam a tomar decisões assertivas, a ficar com o André, porque o André está trazendo resultado para nós. Vou citar um caso aqui super interessante, fazendo link com o nosso episódio 001. Se você não assistiu, assista, que é Empreender em Casal.
E eu e a Dani fomos o case aqui, né? Recebemos aqui o Dr. Michael, a Ana Carolina, psicóloga, o Dr. Michael, advogado, pois é. E aí, quando a Dani fala de estudar os canais, aí a gente pega lá assim, Ronan, do último mês, a gente fechou, sei lá, 20 contratos. Desses 20, 8 vieram de participação sua em eventos. 8, sei lá, ou 5 ou 10 te chamaram no direct do seu Instagram. E a gente vai estudando os canais assim. Tem meu networking, tem o network da Dani, tem participação em eventos, tem isso, aquilo, tem o Instagram, tem o site, enfim, tem os nossos canais. E aí, eu gosto muito, eu sou o cara do social, adoro participar de evento, ir em feiras de negócio e tal. Aí eu viro para a Dani, vai ter uma feira de negócio numa sexta-feira à noite. Aí ela vira como esposa e fala, poxa, Ronan, sexta à noite você vai participar de uma feira? Eu falo, Dani, lembra que dos 20 clientes nossos, 8 vieram de participação minha evento? Ela, tá bom, pode ir. Isso é uma das vantagens de empreender em casal, que ela entende muito bem. Ou ele pede a verba, ele vira para mim e fala assim, Dani, verba para brinde para cliente. Vamos fazer um evento para cliente e vai ter um coquetel, vai ter... O que eu lembro? Do indicador de indicação de clientes, que é muito forte para nós, né? Então, a gente tem pesquisa de satisfação de cliente, porque eu sei que o meu cliente vai indicar, porque a gente gera resultado para eles. Então, isso tudo faz eu tomar decisões no financeiro de, poxa, sim, vamos investir sim. Que traz resultado. Deixa eu só te provocar um pouquinho. Você é muito centrado em indicadores, em números, né? Isso daí é essencial. Mas não tem um lado do feeling? Tipo assim, porque eu vou te dar um exemplo. O trabalho de branding, né? O que é o marketing no final das contas? No final de tudo, é o quanto você consegue entrar na cabeça do cara e ficar lá dentro. Entendeu? É o quanto o Ronan consegue entrar na cabeça de alguém que foi indicado, que foi e participar lá dentro. Então, por exemplo, a indicação, certo, ela sempre vai ser uma das formas mais eficientes, né, de conseguir fechar um contrato e tal. Mas vamos imaginar assim, o quanto um trabalho que é feito, por exemplo, de valorização de marca, não afeta uma indicação, ou tem que ter um pouco de feeling também, uma confiança no trabalho, ou só tem que ser indicadores? O que você acha? Não, tem também essa questão do subjetivo, né? Faz parte. Do intangível, né? Intangível. E isso também, aí eu estou remetendo à precificação, por exemplo, vou precificar um produto, também passa pelo subjetivo. Eu falo dos 3 Cs da precificação, o primeiro C é o custo, o segundo C é o concorrente, mas tem o terceiro C que é a capacidade de pagamento do meu cliente. O concorrente tem um número, mas a capacidade de pagamento do meu cliente, eu também tenho que analisar o quê? Tá? A capacidade de pagamento dele, mas e a questão também dessa peça, eu olhar para a peça, bater o olho nela e falar assim, poxa, eu não vi esse modelo em lugar nenhum, é exclusivo, tem pedraria nessa blusa. É o subjetivo. Boa. Então, passa também por isso, tá? André, e tem coisa que nem o marketing explica. Não, assim, exatamente. Porque assim, por exemplo, como que você explica que empresas têm fãs, cara? Tem empresa, vou citar algum exemplo aqui, que é mais famoso, a Harley Davidson. Tem gente, cara, que tatua a marca da Harley Davidson no próprio corpo, cara. Então, assim, tem coisa que nem o marketing explica. Dá pra gente entender. É uma sensação de pertencimento. A Harley Davidson hoje, ela vende mais comunidade, senso de pertencimento, estilo de vida. Quando fala assim, um cara montar numa Harley Davidson, você já até imagina a roupa que ele tá. Já imagina que ele tem uma barba, enfim. Às vezes o cara no dia a dia não tem o menor perfil daquilo dali, mas montou na Harley Davidson. Montou na Harley Davidson. Incorpora aquilo dali. São os valores, né, que a marca passa pra gente, que a gente se identifica com ela. Não é isso? Agora, tem que refletir, né? Porque também se tiver só uma percepção subjetiva e os indicadores... não. Aí não. Mas você sabia que a Harley Davidson... eu estava estudando uma vez e eu descobri que um dos indicadores, olha só, feeling e indicadores.
um dos indicadores que a Harley-Davidson tem é o número de pessoas no mundo que tatuam a própria marca dela no corpo. É um dos indicadores. Bacana. Olha que doido, né? E aí, bom, Dani falou aí do financeiro, de vender mais, mas está preparado, de alinhar preço, 3Cs, fluxo de caixa, enfim. Tá. Isso aí, preparamos a empresa para o financeiro. Bora para a parte de estratégia comercial. Primeiro erro que eu costumo dizer para os meus clientes é achar que vende de tudo para todo mundo. Quem tenta ser tudo para todo mundo acaba não sendo nada para ninguém. Então, muito cuidado quando a gente vai falar de estratégia comercial e tudo, o nome da sua empresa pode influenciar o perfil de cliente. Por exemplo, você entende muito de brand, muito melhor do que eu, né, André? Tudo que leva o nome Prime já dá uma destacada. Né? Tem um meme na internet, não sei o tanto que é real, mas de uma placa de um lava-jato que o nome é Lava Lento. Sério, pode procurar aí. Tem uma imagem de uma placa de um lava-jato, aquele local onde você lava o carro, que todos chamam Lava Lento. E o slogan é Lava Lento. Aqui nós lavamos devagarinho. Uma coisa assim. Então, o nome já diz que ele não é para mim. Porque eu sou um cara que usa o carro para trabalhar. Quando eu preciso levar o carro para fazer revisão, eu tenho que montar toda uma logística. Então, para mim, o que eu preciso é de um lava-rápido, de um lava-jato, e não de um lava-lento. Mas esse nome pode atrair vários outros perfis de clientes. Eu, por exemplo, eu fico muito bravo quando o cara lava muito rápido mesmo. Realmente, lava lento, dá a impressão de que vai ter mais capricho, a coisa aqui vai sair. Né? Ele nem precisou dizer, né, que a gente lava devagar para que seja bem feito. Né? Espera-se, né, que seja bem feito. Essa inimiga da perfeição. Né? Quando fala lava lento, eu já imagino, igual um primo meu, o Léo, primo irmão, sabe aquele primo irmão? Ele mora lá nos Estados Unidos hoje em dia. Léo, abração aí, se você estiver nos ouvindo e tudo. O Léo, ele é tão apaixonado por carro que ele, quando vai lavar o carro, ele usa cotonete. Ah, você tá brincando. Como assim? Ele gosta. Ele pega o cotonete para limpar os frisos do ventilador do carro, cara. Nossa, o carro dele ia ser limpinho. Enfim, agora com 2 filhos, a correria dele, o carro dele não anda tão limpinho, né? Imagino o do André com aquele tanto de filhos que ele tem, né? Mas enfim. Então vamos falar de estratégia. Primeira coisa, quando o cliente chega ali na Tutorianos pra gente, na parte de estratégia comercial, é definir o perfil de cliente que ele quer ter. A gente atende 2 tipos de empreendedores na Tutoriano. Aquele que quer abrir um negócio e aquele que já tem um negócio e quer melhorar os resultados do negócio dele. Então, para aquele que quer abrir um negócio, primeira coisa, define o perfil de cliente. Porque eles perguntam assim, Ronan, onde que eu posso olhar uma sala comercial para eu montar o meu negócio? A resposta é, depende do perfil de cliente que você vai atender. Por exemplo, existem bairros em qualquer cidade. Existem bairros que não passam ônibus. Então, dependendo do perfil de cliente, se o perfil de cliente que você quer ter, ele usa o ônibus como principal meio de locomoção, já começou errado. Já começou errado, né? Escolha do nome. Esse é o P da praça. É o P da praça. É o seu Exatamente. negócio no local certo. Então, persona. Quem que é o perfil de cliente que você quer vender para ele? Mas na prática a gente vê, normalmente, já chega com o produto, né? Já chega com o serviço e... Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, não procure clientes para os seus produtos, procure produtos para os seus clientes. A ordem tem que ser essa mesmo, tá? A ordem tem que ser essa mesmo. E aí, quando a gente vai atender gente que já tem a empresa, o que acontece? Ele já chega com o problema. Ronan, eu montei uma empresa e descobri que ninguém quer ser meu cliente, ou quase ninguém quer ser meu cliente. O Ronan, né? Nesses anos todos, nesses 20 anos de marketing, a coisa que eu mais ouvi quando eu perguntava, qual que é o seu cliente? Não, eu vendo para todo mundo. Nossa! É a coisa como é para escola, é para academia. Não pode. Para tudo. Não, meu cliente pode ser qualquer um que tiver dinheiro para me pagar. Não existe isso. Né? Não existe Exatamente. isso. Então, a gente lá na Tutorianos, a gente tem ferramentas para definir muito bem
o perfil de cliente. E aí, gente, vocês que estão nos ouvindo, a gente sugere que uma micro e pequena empresa tenha no máximo 3 personas, ou seja, 3 perfis de clientes diferentes. E uma outra coisa que a gente tem inovado também, sugerido para os nossos clientes, aí, gente, vocês que estão no comercial, essa dica aí, é definir as não personas. Verdade. Por que é importante eu definir a não persona? O que é a não persona? Não que a sua loja, o seu negócio vai fechar as portas para determinado público de cliente. A não persona é aquele perfil de público que você não vai investir nem tempo nem dinheiro para atrair. E se ele vier até a sua empresa ou achar o seu produto ou serviço caro ou por algum outro motivo não comprar de você, você também não vai sofrer. Porque você sabe que o seu negócio não foi montado para aquele público. Então, primeiro passo, definir no máximo 3 perfis de clientes diferentes que você quer atender. E persona é tão importante, Ronan, que o marketing ele precisa saber da persona, né? Para fazer conteúdo, então, nem se fala. Então, por exemplo, muitas vezes quando a gente assume uma conta, a empresa, normalmente, né, quando ela vem de vocês, ela já vem com persona definido. Uhum. Mas se não tem, né, a agência tem que fazer esse trabalho? Não tem que fazer esse trabalho. Ela pode fazer esse trabalho, mas o certo é a empresa saber qual que é o seu público. Na hora que você faz o briefing, qual é o seu público? A empresa tem que me falar isso. Não é trabalho, é trabalho. Eu posso executar esse trabalho como um serviço de marketing, mas como um serviço de conteúdo, de propaganda, isso já tem que vir pronto. Até porque, tanto a nossa empresa quanto a sua, a gente tem que entender que a gente é prestador de serviço. Não sou eu que tenho que definir qual que é o perfil de cliente, é o dono do negócio ou a dona que tem que definir, né? Então, a gente tem até onde que a gente pode ir. Inclusive, quando a gente fala de vender mais e melhor, uma outra coisa que a gente faz na nossa empresa é alinhar o futuro da empresa com o futuro do dono ou da dona do negócio. Isso. Por quê, cara? Chega lá querendo vender mais. Tá bom. Aí na hora que você vai ver, ela é uma empreendedora, uma dona de uma loja de roupa ou uma confeiteira. Enfim, ela é dona de uma empresa e no mesmo ano que ela quer crescer 50% da empresa dela, ela também quer engravidar. E aí a gente sabe, nós 3 aqui, que se tem uma coisa que muda a nossa vida, muda a nossa logística, muda as nossas disponibilidades para trabalhar, para viajar e tudo, é filho, cara. Só muda tudo. Tudo. Eu costumo falar, né? Filho só muda uma coisa na nossa vida, tudo, né? Então, lá na Tutorianos, quando a gente fala de vender mais e melhor, você quer crescer 50% e quer ter seu primeiro filho no mesmo ano. Quem vai cuidar da empresa quando você tiver que se ausentar dela? No podcast 1, cara, você falou uma coisa assim que caiu como uma luva. Você falou assim, não arrume como sócio alguém que tem os mesmos problemas, que você. E isso, assim, eu tive um sócio. Quando a gente construiu a 2P, eu já tinha 2 filhos e tal, ele era solteiro, então, assim, as coisas deslanchavam. Só que passou o tempo, eu tive 4 filhos, ele também arrumou 4 filhos. Nossa senhora, 2P, hein? Não durou muito tempo, porque... ninguém tinha tempo para dedicar ao negócio. Ninguém tinha tempo, exatamente. As coisas que... assim, aquilo que eu podia dedicar, né, da forma e os problemas que eu tinha que resolver, ele também tinha que resolver. Então, exatamente. Não durou muito tempo depois disso. Pois A gente precisou fazer um planejamento muito bem estruturado, né, Ronan? Para a vinda da Mariana, porque os 2 envolvidos, né, os pais, prestadores de serviço, e foi um desafio interessante, mas a gente conseguiu vencer, né? Vencer com essa organização que a gente precisou fazer. Então, nessa parte de estratégia, de comercial, define para quem que você quer vender, para quem que você não quer vender, que você não vai fazer esforço para vender. A linha, a Dani tem um trabalho muito legal lá no financeiro dos nossos clientes e para a gente também, que é a definição de metas. Né? Primeira meta comercial que tem que ter é o que chama Open Door Number. O que é o Open Door Number? É quanto custa manter a sua empresa aberta por mês. Exatamente. Essa é a sua primeira meta comercial. Você tem que abrir todo mês com essa meta.
Calcula até a hora. Ó, por hora, sua empresa custa tanto. Eles não gostam muito dessa informação, não. O quê? Começa, né? Tem gente que é meio avessa a informação. Ai, E meu Deus. a ignorância é cômoda, né? Enquanto eu não sei que tem gente que é tão desorganizado financeiramente que fala assim, eu prefiro nem abrir o extrato da minha conta que eu não quero ver como é que tá lá. Mas então o Open Door Number é a primeira meta comercial. Os seus vendedores ou você tem que sair com a primeira meta de se pagar. De botar dinheiro para dentro suficiente para se pagar. E isso é muito estimulador, né? Assim, porque não tem estímulo melhor para o empreendedor, para a empresária e tudo, do que ter conta para pagar, né? Posso contar um caso rapidinho? Claro, pô. Eu já... Assim, a gente... Para acertar, você tem que errar em algum momento, né? Uhum. Belo dia, né? Eu e meu sócio, a gente decidiu, vamos abrir um café. Olha só, tem uma agência de marketing, né? Falou, vamos abrir um café. Ó. Não tem explicação nenhuma. A gente queria uma coisa que a gente... Um segmento, um segmento chique, né? Bacana, não café, tem um certo glamour, né? Café e tal. Então, a gente, assim... O marketing do café era de ponta, né? Uhum. Marca bacana, fizemos todo um estratégia, um catálogo massa, tudo perfeito, rede social de alto nível. Aí o que acontece? Nenhum de nós dois tínhamos experiência com o ramo de comércio, e quem mexe com comércio sabe que não é fácil. Eu, por exemplo, não quero mexer com comércio nunca mais na minha vida. A gente usava a 2P, que faturava bastante na época, para sustentar. Não sabia quanto que gastava o café, não entendia o meu público, né? A gente criou um café em frente a uma escola, num local onde que não tem tanto trânsito de pessoas, né, que poderiam pagar um ticket maior. Tinha um concorrente logo do lado. Então, assim, a gente não analisou o mercado. E, assim, a pandemia veio e... Foi a gota d'água. A pá de cal. Mas por um lado foi até bom, por quê? Porque eu tive uma desculpa para fechar o café sem precisar demitir ninguém, falar porque o negócio estava ruim e tal. Mas, eu não sei se muitas pessoas já tentaram abrir café com você, mas não fiz análise de mercado, nem sei quanto tempo dura um café aqui em Ipatinga, eu acho que nem dura muito, né? Eu não sei, mas não é adequado. Talvez se eu abrisse uma lanchonete simples, teria vendido muito mais do que um café. Né? Uma outra coisa que a gente faz muito na estratégia comercial é analisar o tamanho do público que você quer vender. Isso. Será que aqui tem público suficiente, em cidades do interior principalmente? Assim, porque se o seu negócio vender algo muito específico, será que vai ter público suficiente para manter? Será que tem tanta gente assim aqui que gosta tanto de café e valoriza muito a experiência? Porque a gente está aqui em Minas, né? Não sei você aí que está nos assistindo, inclusive pode deixar aí no comentário de onde que você está nos assistindo, qual estado, cidade, ou até país, né? Porque a internet tem essa vantagem. Mas a gente é mineiro. O mineiro pode estar 50 graus de calor, que ele toma um café pelo menos de manhã, ele não abre mão. Não abre mão. Mas quantas pessoas que gostam de café suficiente aqui na cidade, a ponto de buscar uma experiência, de pagar a mais por aquele café. Deixar de pagar R$1 para pagar R$3,50 num café. Num café e valorizar ali aquela experiência e tudo. Então, uma outra coisa, pessoal, na parte de estratégia comercial, é você saber analisar qual que é o tamanho do seu mercado. Porque, por exemplo, eu fui contratado por uma loja, não vou entrar muito em detalhes também, do norte de Minas, e o desafio principal era aumentar vendas. Só que nós fomos estudar, o cara tinha uma loja que vende determinado produto numa cidadezinha de 16 mil habitantes no norte de Minas, onde ele tinha mais 3 concorrentes. Ixi. Quando a gente foi ver o cadastro de cliente, quantas pessoas compravam com uma certa recorrência na loja dele, a gente viu que ele tinha quase 40% do mercado com mais 3 concorrentes. E muitas vezes, gente, a estratégia de ganhar, de aumentar a venda, ela é tão ousada que uma das propostas que a gente aventou a possibilidade é dele comprar um concorrente. Porque o mercado já estava ali, ele já dominava boa parte do mercado. Então, para ele ampliar as vendas, ele tinha que acabar com algum concorrente, comprando esse concorrente. Muitas a expressão empresas fazem... mercado saturado se encaixa perfeitamente nisso. Exatamente, exatamente. Então,
vamos lá, eu falei de cadastro de cliente também. É um outro jeito de vender mais e melhor. Pouquíssimas empresas se preocupam em relacionar com o atual cliente. E tem uma célebre frase do marketing, né? Que é, como é que é, André? É 7 vezes mais barato. Como é que é? É 7 vezes mais barato você vender para o cliente? Assim, tem para vender, 20 vezes mais caro você adquirir um novo cliente do que você vender para quem já é seu cliente. Do que vender para quem já é seu cliente. Agora, eu vou falar uma coisa aqui da nossa região, né? Que vamos falar aqui da nossa região. Se você não tiver uma diferenciação, um diferencial competitivo, um planejamento estratégico perdoa a palavra, fudido, tá? Você vem e abre e... Muito foda. Um planejamento tem que ser as duas coisas. Uhum. E você abrir uma loja de açaí, hamburgueria, açaí, tem demais. Uma clínica estética e não tiver um relacionamento, um planejamento, um marketing, mas muito bem estruturado, nós estamos falando aqui na região, né? Porque aqui a gente tem, sim, está bem saturado. Essas áreas estão muito saturadas, mas, Dani, então precisa para se sobressair no mercado aqui, e aí o cara da estratégia vai falar para a gente, eu falo de números, o que eu vejo. Eu costumo dizer para alguns clientes que tem clientes que eu tenho que eles têm uma lista de décadas de clientes, né? Sem renovação de cadastro, sem nada. Fala, cara, você pode ter uma mina de ouro aí. É exatamente o cara não faz a mesma expressão. Está sentado numa mina de ouro, mas não explora aquela mina. Eu atendo uma empresa, vou falar uma academia, que ela tem o contato de 8.000 pessoas. E essa academia, por ser academia, sei lá, 95% dessas 8.000 pessoas, quando chegaram lá, fizeram uma avaliação. Olha o cadastro desse cara. Ele sabe qual que é o peso, a altura, endereço, telefone, qual que é o principal objetivo da pessoa ali e tudo, se está acima do peso, se não está, de 8.000 pessoas, cara, e não faz nada disso, dá pra fazer tanta coisa, cara. Tipo assim, ô, Joana, da última vez que você veio aqui, você tava com 60 quilos. Como é que você tá hoje? André, aí você quer do marketing, mas aí deixa eu só voltar aqui no que a Dani falou, a gente tá falando de mercado saturado. Existe isso sim, claro que existe, mas eu costumo falar que, e a Dani também falou de outra coisa que é diferenciação. Eu costumo falar assim, existe mercado saturado sim. Poxa, mercado de consultoria, nossa, cara, todo mundo hoje, o que tá na moda hoje? Todo mundo hoje. O cara era gerente de uma grande empresa, foi demitido, ele vira consultor. Vira consultor. Ele era gerente de banco, foi demitido, vai virar o quê? Consultor. Ele é empreendedor, a empresa dele começou a dar certo, o que ele vira? Consultor também, cara, consultor também. Mas eu costumo falar assim, existe sim, tá, pessoal? Mercado saturado. Mas todo mundo tem a quantidade e a qualidade de cliente que merece. Isso. Tem que ter diferencial. Eu vou montar uma hamburgueria? Vou. Mas eu vou fazer mais do mesmo? É o que a gente tá falando de valor, né? De valor. Por exemplo, rapidinho, André. A missão nossa, da Tutorianos, eu e a Dani, a missão está lá descrita na nossa missão e a gente procura viver a nossa missão. É ser o apoio que o dono e dona de micro e pequena empresa precisa e merece para alcançar o futuro que ela deseja. Ou seja, se você está se sentindo sozinho nas tomadas de decisão, se você vai num banco e você é tratado como mais um, se você, enfim, se você está precisando de apoio, é com a gente. Uhum. E aí, na hora que a gente vai fazer a pesquisa de satisfação dos nossos clientes, a gente vê a nossa missão na resposta dos clientes. Sonham com a gente, são super acessíveis, parece até que a empresa é deles, de tanto que eles se comprometem, são falas dos nossos clientes. Entendeu? Então, assim, tem que ter diferencial. Consultor tem demais, agência de marketing tem demais. Ainda mais marketing digital, né, André? Nossa assim, senhora, fez um cursinho de 2 dias, já se diz já virou marketing, já virou agência, já virou agência, né? Exatamente. Então, pessoal, existe sim, tá, André? Não estou discordando disso. Mercado saturado. Mas guarda isso. Todo mundo tem a quantidade e a qualidade de cliente que merece. Eu gosto de uma expressão, uma coisa que eu aprendi com o Leandro Ladeira, que ele é um Ladeirinha, especialista em marketing digital. Ele fala uma coisa que é interessante. Se o seu produto for um commodity, ele está destinado a se saturar mesmo. O que é commodity? Aquilo que é igual, que eu só vou olhar o preço. Isso. Agora, se você tem
um algo mais, né? Aí você sai fora dessa saturação, que você pode ter, né? Por exemplo, esse cliente que você falou, ele tem 40% do mercado, né? Quantos estão dispostos a largar ele? Porque às vezes a gente paga mais caro simplesmente porque gosta de comprar em determinado lugar, né? Óbvio que ninguém vai gastar muito mais, mas existe Vamos pegar o exemplo da Apple, cara. Quantas empresas celulares existem? E tem gente que dorme na fila da Apple para poder comprar o iPhone novo e tudo. A Apple tem os diferenciais dela, né? Assim. Tem os diferenciais. Apesar de ser um produto excepcional, mas trazendo assim pro mundo real, às vezes a gente prefere comer um cachorro-quente na barraquinha ali perto da nossa casa porque gosta, porque criou um relacionamento ali, é ali que você tem um certo valor, você é bem tratado ali, essas coisas de gerar valor pro cliente, que a Dani falou lá no início, né? O que você consegue fazer, né, para gerar valor? Então, isso tudo é o trabalho de branding que eu falei, que ele pode não parecer que está ajudando ali na venda imediata, mas ao longo do tempo ele vai ser essencial, cara. Tá. Essa geração de valor se passa também, a gente tem percebido em algumas empresas que a gente atua, né, nossa equipe, que existe também uma certa resistência à questão de, por exemplo, inteligência artificial, envolver novas tecnologias que vão gerar valor para o cliente. Vai melhorar o atendimento, vai melhorar o controle financeiro. Você vai ganhar tempo, vai diminuir processos. Isso. E existe essa resistência, né? Então, abrir a cabeça também para que você não dependa tanto de estar na operação. Olha só. Concordo demais com isso daí, tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui para poder até passar a bola para o André, para a gente passar para a nossa terceira parte aí, que é a parte do marketing, né? Então eu falei de definir a persona, os diferenciais, os valores que você gera para o seu cliente, a não persona, trabalhar bem o cadastro de cliente, vender mais para o mesmo cliente. E tem algumas dificuldades que o dono e dona de microempresa, de pequenas empresas, ele ainda tem, que tem a ver com isso que você está falando. Por exemplo, não se tem o hábito de fazer pesquisa. Não. Quantos donos e donas de microempresa não fazem pesquisa com o próprio cliente, cara? Não fazem pesquisa com o próprio cliente. Às vezes é uma pesquisa mais simples. Você esteve aqui procurando, você encontrou tudo que você queria, não encontrou, que não sei o quê. Pesquisa com o cliente. Qual que é o melhor jeito de você saber o que o seu cliente quer, o que o seu cliente deseja? Ouvindo ele. E aí o João Branco, do McDonald's, lá do marketing do McDonald's, ele costuma falar assim, os clientes sempre nos contam as coisas, às vezes com as palavras. Então o comportamento do seu cliente diz quantos clientes compraram só uma vez e nunca mais voltaram. Você teve o trabalho de pegar o telefone e ligar para ele e falar assim, cara, eu não quero te vender nada. Eu quero saber assim, você esteve aqui e por que tem 4, 5, 6 meses que você não voltou? Deixa eu só entender, me ajuda a melhorar o meu negócio. Por quê? Mas aí você vai ligar para aquele perfil de cliente que é a sua persona, porque você ficar ligando para não persona não justifica. Não justifica. Você vai ligar para aquele cliente que tem perfil, que você montou a sua empresa para ele e tentar entender. Eu e a Dani, a gente sabe, quando sentou lá na nossa frente, a Dani fala assim, para esse daí nós temos a obrigação de vender. Se ele não comprar da gente, nós vamos ligar para ele e entender por que ele não comprou, porque a nossa empresa foi montada para ele. E eu falo assim, se você não fechou comigo, você tem que fechar com alguém. Você precisa, aí, André, cara. Rapidinho. E aí, não faz pesquisa com o cliente, não usa tecnologia. E para finalizar a minha parte aqui, eu costumo dizer que em time que está ganhando se mexe sim. Porque o mercado muda toda hora. O mercado muda toda hora, cara. Por quê? Você está focando no mesmo cliente. E lembra daquela outra frase? Não procure clientes para os seus produtos. Procure produtos para os seus clientes. Seu cliente vai mudar de gosto, cara. Sabe uma coisa, André? As pessoas, claro, tem que focar em vender para aquele cliente ali e tudo. Mas a sua cartela de cliente tem que se renovar.
Por quê? O seu cliente vai envelhecendo e daqui a pouco ele deixa de ser seu cliente, não porque seu serviço piorou ou seu produto piorou, é por causa da faixa etária dele, ele não interessa mais por aquele tipo de produto. Eu já vi lojas que vão mudando o estilo da roupa. Exatamente. Porque a carteira de clientes está envelhecendo e não está fazendo novos clientes. Vai mudando o estilo, acompanhando. Exatamente. Outra coisa, André, de vender mais e melhor, para passar já a bola para você. Formas de pagamento. Saiu uma pesquisa, a gente publicou na nossa rede social aí, que o dinheiro físico está para deixar de existir. Mais de 65% dos donos e donas de empresa dizem que praticamente não recebem mais dinheiro físico. Se eu te disser que eu devo ter ido no banco no último ano, talvez uma vez para viajar, porque não é bom viajar para a praia sem dinheiro físico. Mas eu não vou no banco. Pois é. Então, por exemplo, a forma de pagamento está mudando. Então, você tem que inserir novas formas de pagamento no seu cliente, para o seu cliente. Se você insere novas formas de pagamento, vai impactar como no financeiro, no fluxo de caixa. Se o meu cliente agora está pagando muito mais no cartão e o cartão tem taxa do que no dinheiro, houve uma época, né, Dani, que no começo da Tutorianos lá, a maior forma de pagamento que a gente tinha era no cheque, cara. Nosso cliente, mais de 90% pagava no cheque. Eu sempre odiei receber no cheque, porque eu tomava muito calote. Pois é, e a gente recebia muito no cheque. Enfim, então o seu cliente vai mudando, ele vai ficando mais velho, ou o gosto dele vai mudando, a forma que ele usa para pagar vai mudando. Então, em time que está ganhando, se mexe sim. O Luiz Candreva, para já passar para você, o Luiz Candreva é futurologista de negócio, adoro seguir ele, cara muito massa. Ele costuma dizer o seguinte: como é que você faz para manter a sua empresa no topo? Inventa a empresa que vai quebrar a sua atual. Então, eu me desafiei, depois de algumas conversas com o Candreva, de tirar um tempo por mês de pensar que pode surgir que vai quebrar a minha empresa atual. E eu tenho que estar à frente. Inovatividade, né? É outro assunto para outro podcast, inovatividade. E aí, cara, por exemplo, a utilização do ChatGPT. Cara, quando eu vi uma postagem do Rony Mesley, que é outro cara que eu adoro também, ele falando assim: olha aqui que o ChatGPT, você quer montar um negócio? Olha o que o ChatGPT pode fazer para você. Aí eu vi a postagem dele, o Rony Mesley da reserva lá, eu falei assim, cara, se eu não usar o ChatGPT ao meu favor, ele vai quebrar a minha empresa. Por quê? Você coloca o prompt lá. Quais são as ideias mais inovadoras de negócio para 2024 na área do varejo? Com pesquisa, com dados de mercado. Ele te entrega a lista. Uhum. Qual que é, na postagem dele lá, ele falava assim, qual que é a melhor estratégia de captação de cliente para esse tipo de negócio? O ChatGPT te entrega. Uhum. Aí, o ChatGPT vai quebrar as empresas de consultoria? Não. Principalmente aquelas que começarem a usar a favor. Uhum. Hoje eu uso a nosso favor. A gente tem vários processos integrados em inteligência artificial. E eu quero passar a bola para você, André. O que tem mudado no marketing, cara? Tudo. Tudo, na verdade. Né? Tipo filho? O marketing, ele... historicamente, né, a gente tem aí algumas revoluções técnicas que impactaram muito diretamente o marketing, né? A primeira delas, obviamente, é a internet, né, que é a base de tudo, né? Que é a base de redes sociais, é a base de pesquisa, a base de Big Data, que a Big Data também é uma evolução também que veio da internet, o uso de celulares, né? Que também... é Big Data, André? Big Data é a forma de você organizar esse mundaréu de informações e transformar, de dados, e transformar isso em informação para você entender melhor o seu cliente, direcionar melhor a comunicação. Antes os dados estavam todos soltos e o Big Data vem, organiza e te entrega a informação. Exatamente. Organizar esse mundaréu de dados e transformar ele em informação útil, né, para o seu negócio. Vou dar um caso aqui, eu também não vou citar a empresa. Eu trabalho com marketing há muito tempo e eu comecei a atender algumas empresas. No início, quando o Facebook, o Instagram ainda nem era considerado. O Facebook ele era a rede social do momento. Aí tinha uma empresa aqui da região que ela era a maior do segmento, ela era a melhor, a mais conhecida, a mais do segmento. E
o WhatsApp ainda não era universalmente aceito, né, como forma de atendimento, de comunicação. E eu falei, vamos começar a atender pelo Instagram. Eu tinha falado isso para eles. E eles não quiseram. Não quiseram. Falaram que não, dava trabalho, porque a atendente ficava no telefone, tinha que ficar lá e tal. Hoje, não é por isso que eu estou falando que aconteceu isso. Uhum. Mas hoje eles não são mais o que eram antes. Mas aí que tá. Não podia ter perdido essa oportunidade. Não negligenciou uma tecnologia. Entendeu? E isso pode acontecer também com a inteligência artificial. Claro que a inteligência artificial ela tem que ser usada, principalmente o ChatGPT, que é a principal, que eu vou dizer, que tem muita coisa aí que não é inteligência artificial, tá? A inteligência artificial não é só dar soluções para coisas, né? Igual eu falo, por exemplo, se eu apertar o número 4 no elevador, ele vai me parar no andar 4. Isso não é inteligência artificial, né? Inteligência artificial generativa é uma lógica que constrói através de um padrão, ele entende o padrão da lógica do pensamento humano e constrói coisas ligadas às coisas com maior probabilidade, mais relevantes para aquilo que você colocou, que pediu, que é o prompt. Né? Então, você precisa usar o ChatGPT como, igual você falou, as empresas de consultoria, elas vão desaparecer com o ChatGPT? Não vão. De jeito nenhum. Mas aquelas que usarem o ChatGPT como um auxiliar, elas vão estar na frente. Né? Igual, por exemplo, eu usei o ChatGPT desde o Day 1. No primeiro dia que eu fui apresentado para ele, né, como funcionava, eu já estava usando ele nos nossos processos. Ele é perfeito? Não. Se você usar ele levianamente, vai dar problema? Vai. Vai ser genérico, vai ser mal feito. Mas, obviamente, que igual eu tenho formação eu estudei, né? Tenho formação em informática, estudei o ChatGPT, eu entendo como é que funciona um pouco essa lógica de algoritmo, de como pedir a máquina para te passar as coisas. E, claro, você tem que ter o know-how por trás também, pra você saber, não, isso aqui que ele está falando tá errado, para você ir ali pedir. Então, eu costumo dizer no meu curso que o ChatGPT, né, as inteligências artificiais, elas servem para te potencializar. Isso. Elas vão te fazer melhor do que você já é. Se você for bom, ela vai te fazer foda. Se você for foda, ela vai te fazer um super-homem. Se você for ruim, ela vai te fazer mais ou menos, mas vai ser melhor já. É melhor usar do que não usar. Entendeu? Porque, no mínimo, pelo menos, ela vai criar um texto decente sem erro de português. Então, você pode ter certeza que melhor do que você consegue fazer se você for um profissional ruim, ele vai te tornar melhor. Então, assim, a inteligência artificial também é um desses paradigmas. Então, a gente tem a internet, né, o uso de celulares, que está casado, isso tudo está interligado, tá? Internet, celular, Big Data e inteligência artificial. Isso tudo está interligado e está dentro dessas revoluções que estão mudando o marketing para sempre. Né? Hoje, eu não consigo conceber eu fazer um conteúdo para o cliente sem, pelo menos, criar umas opções ali no ChatGPT para ele ver o que ele consegue melhorar na minha ideia. É burrice. É uma má prática do marketing eu não fazer isso. Não é uma má prática eu usar o ChatGPT. Eu não tenho preconceito nenhum. Igual teve um cliente meu que falou, você está usando o ChatGPT para fazer... Cara, eu uso mesmo. Eu uso. Agora, você está dizendo que eu estou usando levianamente? Não estou. Agora, eu uso mesmo. E seria burro se eu não usasse. E é uma diferença daquele que vai usar o ChatGPT para potencializar e aquele preguiçoso que vai usar o ChatGPT para acomodar. Para acomodar, exatamente. Isso vai acontecer, isso vai acontecer mesmo. Porque uma coisa é o André, que tem toda a experiência de marketing, tem toda a formação dele e tudo, toda a vivência, criatividade. Seria um desperdício você digitar um prompt lá no ChatGPT, copiar, colar e mandar para ele. Então, é contra princípio, não tem nem coragem. É aquela ideia. O recurso ele pode ser tanto usado para o bem quanto para o mal. Vai ter aquele cara que vai usar a inteligência artificial para potencializar o trabalho dele e vai ter aquele cara que vai usar para acomodar. Exatamente. Aí que vai separar os homens dos meninos. Essa que é a grande... essa que é a grande questão do curso, né, que eu faço. É que o curso ele surgiu como uma forma de você usar, saber, por exemplo, o empreendedor ou o profissional que faz redes sociais, dele trabalha, como ele faz um planejamento de conteúdo, como que ele faz uma estratégia de marketing, de conteúdo, como ele
faz um design com as ferramentas mais simples possíveis. Só que aí veio a inteligência artificial. Na hora eu remodelei o curso. Falei, VSM potencializado por IA. Né? O curso é o mesmo. Só que agora ele vai te dar muito mais capacidade, né? Porque você vai conseguir fazer muito mais coisa porque a IA te facilita demais a vida. Ganha tempo, ganha praticidade, ganha na assertividade. E é isso que o empreendedor precisa hoje. A gente vê, lá na Tutorianos, a gente tem 3 classificações para o empreendedor. E o primeiro empreendedor é esse envolvido, né? O dono, ele é envolvido no dia a dia, na operação. Então, ele é aquele que... É o dono esforçado. É o dono esforçado. É o que faz tudo. O segundo é aquele que já é emergente, é o dono emergente. Então, ele já começa a identificar onde ele tem que melhorar, as áreas do negócio dele, como que ele vai ganhar tempo com a inteligência artificial, as tecnologias, marketing. E o terceiro é o dono estrategista. É a hora que você começa a tomar suas decisões baseadas em gestão, em dados. Então, a todo momento na conversa que a gente teve aqui hoje, a gente convergiu no dados, tem que se transformar em informação. Isso vai te trazer tempo, isso vai te trazer lucro, isso vai te trazer qualidade de vida, porque a partir do momento que você tem mais tempo, você consegue estar mais com sua família, né? A gente está falando de empresa, nós estamos falando de pessoas. E aquele dono que fica muito preso no operacional, a gente costuma falar que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Exato. Né? E voltando aí nessa parte de inteligência artificial, novas ferramentas, né, André? Ainda falando na área de marketing, cara, por exemplo, a gente está aqui na ME Studios, né? Que foi o estúdio escolhido aqui e tudo. Isso. O que fez diferença? São os equipamentos? Não. Equipamento, a gente tem aqui outros estúdios com outros, mas a disposição do Matheus, a forma que ele relacionou com a gente, ele entendeu o potencial do nosso podcast, o café do Matheus. A gente chega aqui, tem sempre uma novidade. Cara, empolguei aqui, de acordo com o primeiro episódio, eu empolguei. Matheus colocou uma planta ali. Olha só, ele pensou em colocar uma planta atrás ali. Então, valorizem a planta, tá, gente? Que tá ali atrás. Negócio. E aí eu vou pegar a inteligência artificial. Existem inteligências artificiais que fazem corte nesse podcast, se eu quiser. Cobrando centavos de dólar. Mas a Dani foi convencida em pagar a equipe do Matheus para fazer os cortes. Por quê? Meu mestrado é na área de estratégia, competitividade e inovação. E aí, a minha dissertação foi em gestão do conhecimento. Então, quando vocês estão falando aí de Big Data, transformar dado em informação, as inteligências artificiais, elas podem sim transformar dado, que é o primeiro nível hierárquico de informação, em informação. O dado está ali espalhado, a inteligência artificial, um chat GPT, organiza e te entrega. Mas tem uma coisa que só o André, só o Ronan, só a Dani, só o Matheus, só o dono da empresa consegue fazer. É transformar informação em conhecimento. Isso. Como que transforma informação em conhecimento? É pegar a informação e agregar um valor que transforma. Então, eu não espero que o Matheus aqui no ME vai usar essa inteligência artificial para fazer os cortes e para acomodar, porque senão daqui a pouco ele vai ficar obsoleto. Não, exatamente. O que eu espero é ele colocar... Até porque existe cortes e cortes. A inteligência artificial, ela vai conseguir fazer os cortes, ela vai fazer uma análise ali, onde que vai ter as pausas, onde que termina um assunto, né? Eu imagino assim, eu penso, como que eu faria um programa desse? Eu faria ele analisar o discurso, separar ele por temas e cortar ali de acordo com o tempo. Só que às vezes o corte não é isso. Às vezes o corte é um momento certo ali que você pega uma fala que ela é menor do que o tema como um todo, mas ela é impactante. Foi o que você fez, né? Assim, a 2P faz os cortes pra gente também. E num dos podcasts que eu participei na época como convidado, vocês fizeram um corte, e um corte de 16 segundos viralizou de uma forma que teve, para mim, viralizar, né? Os números que eu tenho hoje, 80 mil visualizações, não sei quantas curtidas, salvamentos e tudo.
que foi aquilo ali, que talvez foi um corte que eu falei uma opinião que muitos concordaram e nem todos concordaram também, gerou engajamento, gerou comentário, compartilhamento, que não sei o quê. Tem aquele corte que não é a pausa que a gente fez, mas foi a emoção que foi dada ali. Uhum. Inclusive um corte que tem que ter, já estou encomendando aqui, tá, Matheus, André, é o corte que eu falo sim para Dani no primeiro episódio, hein? Pelo amor de Deus, não podemos perder aquele corte, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, André, existem ferramentas, mas onde que está o lado humano hoje da inteligência artificial? Porque a gente tem inteligência artificial, ferramenta para fazer corte, para gerar design, gerar peças, para gerar até avatar, para gerar copy. Por exemplo, o copywriter, como é que fala, Dani? Copywriter. O copywriter morreu? Acabou? Não, muito pelo contrário. O copywriter, ele vai continuar sendo necessário, porque ainda voltar para o ChatGPT, ainda é a melhor ferramenta de texto que existe. O Bard melhorou bastante, mas ainda não... O Bard quem não sabe, é da Google, né? Eu uso ele gratuito também, tá, gente? O ChatGPT também 3,5 é gratuito, mas o nível, o GPT-4, que ele é mais... tem uma linguagem mais natural e mais inteligente, ele é pago. O Bing também, que utiliza o GPT-4. Bing da Microsoft, né? Da Microsoft. Inclusive, a Microsoft está lançando aí uma bomba, tá? Eles vão lançar o próximo Microsoft 365 vai estar integrado com o Bing GPT-4, cara. Olha. Então, você vai escrever texto ali, ele vai ajudar você a escrever o texto. Eu recentemente usei o Bing Creator lá. Nossa, a qualidade dele melhorou demais. Para gerar uma imagem baseada num prompt, usando uma trend que tá tendo aí, de gerar um personagem 3D, sentado na logo de uma mídia social e tal. Eu usei, cara, eu fiquei impressionado com Eu também fiquei impressionado. Eu acompanho. O Bing tá melhorando muito. Eu acompanho a evolução. Hoje, a nossa principal ferramenta de geração de imagem se chama Midjourney. Ele é mais difícil de usar, porque você tem que saber usar o Discord e tudo mais, mas ele é a mais realista, ele é a mais que entrega mais vida ali no... Só que o Bing, que usa o DALL-E, que é o mesmo que usa dentro do ChatGPT, né, quem assina o ChatGPT-4 sabe que dá para criar a imagem ali dentro, que é o mesmo que o Bing usa, ele é mais inteligente que o Midjourney. Ele não entrega a mesma qualidade técnica de imagem, mas está muito próximo e ele é mais fiel ao prompt. Então, se eu pedir, eu quero uma pessoa voando num balão, ele consegue chegar mais próximo dali. O Midjourney, ele delira mais, né? Ele chama de delírio da IA. Quando a IA, você pede uma coisa, ela faz uma coisa que não tem nada a ver. Mas você falou, o lado humano está morrendo? Não, cara. O lado humano ele não vai morrer porque o ChatGPT, as IAs, elas são reflexo do prompt que você coloca. Se você souber criar um prompt com a paixão de empreendedor, a paixão de dono, ela vai, dependendo de como você pede aquilo dali, o resultado também vai vir com paixão. Porque a IA, ela não cria do nada. Ela tem embasamento em algo seu, né? Gera algo que você pediu. Se você pedir uma coisa muito genérica, ela vai te dar uma resposta muito genérica. Mas se você colocar ali a sua paixão, a sua energia, a sua força, você consegue criar coisas muito interessantes. Por exemplo, eu já criei slogans. É claro que sempre tem que ter toque humano. Claro. Os slogans que eu crio hoje em dia, que são bacanas, eu sempre faço um trabalho de brainstorm no ChatGPT. Às vezes eu pego uma palavra ali, você tem que ver meus prompts. Às vezes eu demoro... Cara, 30 prompts para eu, às vezes, pegar uma palavra ali com uma ideia que eu já tenho, é isso que vai ficar bom. Então, ele é meu assistente, entendeu? Potencializador. Potencializador. Né? Ô, André, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso episódio 002, tá? Já vou aqui avisar para vocês que eu vou trazer uma mensagem aqui e vou voltar a palavra para cada um de vocês, assim. De tudo que a gente conversou, o que a Dani tem para falar do financeiro sobre o nosso tema? Vou fazer uma amarração aqui de todo mundo, porque tem 1h30 que a gente está conversando aqui, e aí a andragogia é educação para adultos, né? Inclusive já fica a dica aí. Toda vez que um palestrante, um professor falar assim, gente, eu usei os melhores recursos pedagógicos, Dani, pede de criança, né? Pediatra, enfim...
pedagógica, ele está usando recurso de criança com você. Então, é a andragogia. A andragogia diz que quando a gente tem um conteúdo muito rico, igual foi esse podcast aqui, o que ele orienta é que a gente faça uma retrospectiva do que a gente falou aqui para fixar na cabeça de quem estava ouvindo a gente aqui. E a gente falou muita coisa bacana. Então, o que eu vou pedir para vocês daqui a pouco? Dani, na parte financeira, o que é essencial para quem quer vender mais e melhor? André, na parte de marketing, o que é essencial para quem quer vender mais e melhor para a gente fazer o fechamento desse podcast aqui? Enquanto vocês pensam, eu quero falar o seguinte, assim, tem muita gente deixando dinheiro na mesa. Como vender mais e melhor? Olha para uma solução que você tinha um desafio dentro da sua empresa, você resolveu aquele desafio dentro da sua empresa e pensa, poxa, quantas outras pessoas têm esse mesmo desafio dentro da empresa deles e eu posso vender essa solução? Então, a minha mensagem aqui é, para de deixar dinheiro na mesa. O que é deixar dinheiro na mesa? Tem um cadastro de cliente de 8.000 pessoas que você sabe o peso, a altura, onde mora e tudo, e não usar a seu favor. O que é deixar dinheiro na mesa? Você resolve um tanto de problema para a sua empresa. Será que essas soluções que você implantou na sua empresa não pode virar uma nova fonte de receita para você? E a gente tem um case de sucesso brilhante na Tutorianos disso, que eu posso citar o nome aqui, que a gente gravou um podcast, a gente vai publicar esse podcast, que é a Kelly e o Fabrício. Eles são donos de um escritório de arquitetura, foram nos procurar para poder... eles queriam abrir uma loja de material de construção porque tinha a ver. Arquiteto, loja de material de construção, vamos ampliar nossa fonte de receita aí. E aí a gente estava fazendo análise financeira de quanto custaria abrir aquela loja de material de construção, os riscos e tal, retorno, nananã. E aí a Kelly, eu lembro direitinho, lá dentro do nosso escritório, abriu um sistema que ela usava para fazer a gestão do escritório dela, para saber quanto que cada membro da equipe estava ocupado ou não, estava produtivo ou não, quanto que cada projeto estava dando de lucro. Eu falei, Kelly, esse sistema aí você comprou aonde? Ele, não, eu desenvolvi para o meu escritório. Eu falei, putz, Kelly, Fabrício, eu atendo vários escritórios de advocacia, de arquitetura, vários escritórios que têm essa dor. Não sabe que tanto que a equipe está produtiva ou não, que tanto que o projeto está lucrativo ou não. Por que a gente não abre mão de abrir a loja de material de construção e desenvolver melhor esse sistema e vender esse sistema? Isso inteligência artificial não faz. Não faz. Né? Inteligência artificial não faz. Então, a dica que eu dou para você vender mais e melhor é: transforma o seu cadastro de cliente em canal de captação de cliente, incentivando a recompra, estudando os hábitos do seu cliente. Ali, gente, já que o meu mestrado, minha dissertação foi em gestão do conhecimento, eu piro quando alguém tem cadastro de cliente e não usa a favor dele. Ali tem muito dado. Basta transformar a informação, trazer para a gente, que a gente te ajuda a transformar em conhecimento que vai agregar valor e vai vender mais e melhor. Então, para de deixar dinheiro na mesa. Começando pelo seu cadastro de cliente. De tudo que eu falei aqui guarda isso. Começa a cadastrar os seus clientes com informações que são relevantes para o seu tipo de negócio e começa a usar isso a seu favor. Basicamente é isso. André, e aí? De tudo que a gente falou, na área de marketing, o cara tá nos ouvindo aqui, o dono ou a dona está nos ouvindo aqui, se ele quer vender mais e melhor, o que ele tem que fazer? Assim, além do que eu aprendi aqui e do exemplo que eu dei, uma empresa que tenta trabalhar só com marketing, sem pensar na gestão, igual o café, está destinada a fracasso. Ela vai desaparecer. Entendi. Então, você precisa trabalhar a sua gestão, né, entender processos, métodos de precificação, tudo mais. E o marketing, ele entra ali também dentro dessa estratégia maior, né, que é a estratégia
aonde você quer chegar, o marketing ele vai entrar ali para ele ajudar a concretizar os seus objetivos, né? Qual que é o seu objetivo? É crescer, é vender mais. Eu gosto de falar que o trabalho de branding, né? Ele não vou dizer que é mais importante que o trabalho de vendas, mas ele não pode ser negligenciado. Entendi. Ele não pode ser negligenciado. Então, uma empresa que tem uma gestão, uma boa gestão, e acha que, ou porque já estou faturando, não preciso de marketing. Marketing não é só publicidade. Às vezes a pessoa acha que é só gastar em publicidade. Não, marketing é uma série de coisas. Igual você está falando da lista aí. É você se relacionar com o seu cliente. Talvez, o que é esse relacionamento? Sei lá, talvez você envia um e-mail marketing uma vez por mês, ou uma mensagem de SMS bacana. Isso tudo uma agência de marketing sabe fazer, sabe? Uhum. Então, o marketing ele é um impulsionador, né, dos objetivos que a sua gestão vai te preparar para chegar, né? O marketing sozinho não faz milagres, né? E a gestão sozinha ela vai preparar a sua empresa para que o marketing consiga fazer o melhor possível, o melhor que ele consiga fazer, entendeu? E as novas tecnologias elas têm que ser usadas tão logo quanto surjam, entendeu? Uhum. Surgiu, a sua agência de marketing tem que ter a obrigação de saber aplicar aquilo dali e deixar claro para você que ela está aplicando aquilo dali. Entendi. Não vai deixar de usar o WhatsApp porque é uma ferramenta nova e você acho que não vai valer a pena, não. Dani, trabalhei o meu cadastro de cliente na parte de estratégia, fiz o meu marketing de brand e de vendas bem feito, mas o que não pode faltar no financeiro para quem quer vender mais e melhor? Antes do que não pode faltar no financeiro, a gente vê ainda no mercado pessoas avessas ao financeiro, avessas ao controle. O controle... Dois aqui, né, André? Dois aqui. O controle remete à organização, à disciplina, e são duas palavras necessárias para que você seja mais assertivo, para que você saiba. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, aproveitar o início do ano. O que vai ser do seu negócio nesse ano? 12 meses. O que vai ser? Você só vai conseguir responder essa pergunta de uma maneira assertiva, com certeza, se você tiver o domínio dos números. Como que você vai começar a fazer isso? Põe um sistema. Põe o mais simples, até no formato gratuito dele. Põe um sistema para você controlar o que está entrando e o que está saindo. É o primeiro passo. Depois, por quê? Para vender mais, você precisa vender melhor. Então, nós falamos aqui, o André reforçou muito bem, a questão de as áreas têm que estar se comunicando, porque não adianta vender mais se você não vende melhor. O seu lucro pode estar comprometido, você não vai saber aonde você quer chegar, o quanto, com qual esforço. Você está tendo qualidade de vida? Poxa, e a estratégia alinhada com esse financeiro? Então, você precisa organizar a casa. Você vai precisar ter foco. Você vai precisar entender que prioridade não existe o plural. E o financeiro exige isso. E você vai ter que trabalhar, já começa agora, está num momento muito bom para você falar de planejamento, para você iniciar de uma forma diferente. Começa agora, começa a decolar seu negócio fazendo o que tem que ser feito. Isso é uma atividade chave do seu negócio. É a mesma coisa de abrir ele todo dia. Você precisa fazer o financeiro. E tem dois aqui que não gostam muito de financeiro, né, André? E como é atividade chave, ou seja, é aquela que não pode deixar de ser feita, cara, se você não gosta, paga alguém para fazer para você. Exatamente. Arruma alguém para fazer para você, porque não adianta você botar dinheiro para dentro da sua empresa se você não souber o que fazer com ele lá dentro. E a forma de colocá-lo para dentro. E aproveita o início psicológico, né? Porque a gente sempre deixa para fazer a coisa, janeiro, ou na segunda e tal, estamos em janeiro. É um bom momento para começar a pensar nisso, né? André, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio 002. Quero te agradecer aqui pela presença. Como que a gente te acha nas redes sociais? Quero conversar mais com o André, quero contratar a 2P. Como é que a gente te acha por aí? Basicamente é simples. 2ppropaganda.com.br, né, que é a nossa landing page onde a gente tem nosso serviço, ou Instagram,
2P Alta Conversão, né? Que é o nosso canal de comunicação nas redes sociais, né? Nosso Facebook tá paradinho lá, como o Facebook da maioria das pessoas. Facebook, site, isso daí daria um outro podcast, hein? Será que o Facebook morreu? Empresas precisam de ter site? Bom, deixa aí no comentário sua opinião que a gente responde também aqui, mas não dá mais tempo da gente conversar. A 2P também fez a nossa LP. A landing page, né? E o André escolheu até as poses que a gente ia fazer. O André fez um trabalho muito legal de brand, a gente tirou fotos profissionais, ele escolheu legal. Qual que é a minha cor de referência, qual que é a cor de referência da Dani. Landing page tem a ver com isso, porque landing page é um site para vender. É um site para vender. Só que daria um outro... Estamos estourados, não dá, isso aí daria um outro podcast, conteúdo riquíssimo. Dani, e para te achar nas redes sociais, como é que acha a Dani, como é que fala com a Dani, como é que contrata a Dani? Contratou Dani, contratou Ronan. Contratou uma equipe de experts que vocês não têm ideia. A gente hoje está... Eu falo que depois que a gente se tornou franquia, a gente teve um alcance de expertise, assim, um aumento do profissionalismo, da entrega que a gente faz na consultoria muito grande, porque hoje nós estamos em grande parte do Brasil com profissionais, né, em São Paulo, profissionais... Diferentes experiências, diferentes culturas, formações... Exatamente. Isso agrega demais na entrega no nosso trabalho, né? Que hoje tem, sim, a inteligência artificial, mas tem muito da experiência dessas pessoas como empreendedores, né? O nosso empreendedorismo não é de palco, o nosso empreendedorismo é de gente que já empreendeu muito, já aprendeu fazendo, mas estudou muito também, né? A gente conheceu muito a teoria. E Dani Delfim, né? Meu Instagram... Você me encontra lá, você acha o site que o André criou. A nossa landing page lá. Encontra o Ronan, encontra a Mariana, encontra a família, encontra consultoria, muita informação bacana lá. Isso aí. Então, quero agradecer. Vocês também me encontram nas redes sociais. Ronan Delfim. Minha mãe queria um nome que não desse apelido. Ela conseguiu um nome que quase ninguém acerta. É Ronan com N, né? Não é nem Renan, nem Ramon, nem Randon, nem Washington. Mas essa história do Washington eu conto depois, né? Que eu sou professor universitário aí. Me chamaram de Washington faltando uma semana para a prova final. Então, você imagina onde é que esse aluno estava. Isso marca a vida de um professor. Então, Ronan, R-O-N-A-N, Delfim. Você me acha aí nas redes sociais. Tutorianos também é um nome fácil. É Tutorianos com E. Tutorianos. Você digitou Tutorianos, não tem outra empresa. Tutorianos.com.br. No Instagram, @Tutorianos. Enfim, não é desculpa. Quer fazer um 2024 melhor? Quer vender mais e melhor? Pode contar com a gente aqui. Pra cima. Valeu, um abraço e até o nosso próximo episódio. Até lá. Valeu, gente. Até mais.